Hello, my name is Sean DeWitt. I'm the Director of Restoration at the World Resources Institute. And please allow me to welcome you to the launch of our newest guidebook entitled A Step-by-Step Guide for Landscape Restoration Planners and Practitioners. And we wrote this guide because we recognize and have seen firsthand with our own eyes the complexity of planning and implementing restoration at landscape scale. And we as WRI have the pleasure of engaging with restoration planners and practitioners all over the world, from Africa to the Americas, to Asia, the US, and beyond. And we wanted to distill what we've learned into this guidebook. And these are my favorite kinds of publications. If you look at the author list, we've got representation from India, from Brazil, from Mexico, from the US, Rwanda, Kenya, and beyond, harnessing our global network of experts and everything that we've learned along the way. And for me, I see this guidebook as a super helpful checklist. And personally, I love checklists. They always remind me of the important things to not forget when I'm doing complicated things. And, in this case, we have 5 sections. Nesse caso, nós temos 5 seções nesse checklist do nosso guidebook. A primeira é o escopo. Que tipo de restauração estamos falando? A restauração pode ser 10, né? E daí pode ser agroflorestal, reflorestação, restauração, reflorestamento, e reconhecer também que os contatos locais são muito importantes. O segundo estágio é, depois de decidir o escopo, temos que pensar no design. Eu gosto muito da abertura que diz: restauração não é só plantar árvores, mas levar em consideração toda a paisagem, as pessoas e as suas prioridades. Para fazer isso bem, a gente faz isso levando em consideração o contexto e as necessidades das pessoas no local. Terceiro é o financiamento, as finanças, né? Aquela pergunta sempre muito importante de quem que vai pagar. Quarto estágio seria implementação. Quem vai estabelecer e gerenciar a implementação desse plano. E o último estágio seria o monitoramento e a manutenção. Então, como que a gente vai fazer a manutenção de maneira sustentável, para ter uma restauração realmente que perdure? Então, claro que nós temos cenários muito individuais, mas também percebemos que temos pontos em comum. A gente não pode chegar na Amazônia e simplesmente fazer o download seguindo o step passo a passo, mas a gente espera ter algumas perspectivas interessantes em comum que possam nos orientar. Antes de começarmos, 2 questões. Primeiro, tradução. Temos tradução disponível, tá? Esse webinar está sendo transmitido tanto em inglês quanto em português. Se você quiser ouvir em português, é só clicar no botão em formato de globo, aí na parte de baixo do seu Zoom, e escolher português. E a segunda parte é que a gente quer ouvir as ideias de vocês, né? A gente quer ouvir as perguntas de vocês. Então, por favor, façam uso do nosso menu de Q&A, que é aquele com ponto de interrogação ali embaixo, tá? A gente vai tentar responder algumas em tempo real. E a gente espera ter tempo para responder as suas perguntas em inglês ou português. Então, vamos começar. Primeiro, me permitam trazer para vocês o presidente e CEO do World Resource Institute, Annie. Annie Dasgupta é arquiteta e sabe qual a importância de todos esses aspectos. Então, por gentileza, eu tenho o prazer de dizer que o Sr. Annie também se tornou um grande entusiasta da restauração. Por gentileza, Annie. Oi, Sean, que prazer lhe ver. Primeiro, estou tão animado por ser parte disso tudo e de estar aqui participando do lançamento dessa importante publicação. Gostaria de agradecer todos que estão se juntando a nós hoje. Um trabalho incrível. Eu gostaria de compartilhar por que esse trabalho é tão crítico. Tem uma devastação gigantesca acontecendo neste momento no sul do Brasil. Nosso escritório em Porto Alegre já está fechado há 10 dias. A mesma coisa está acontecendo no Quênia e no leste africano. Ainda está sofrendo um dos mais severos estresses climáticos por aquecimento, assim, na América do Sul e Central. Tudo isso está acontecendo não somente, mas em parte porque nós destruímos o nosso ecossistema
continuamente e repetidamente. E a gente depende desses sistemas para ter previsibilidade. 25% das terras estão degradadas em todo o mundo. A gente consegue imaginar isso, gente? 25% da área total de solos do planeta está sofrendo de degradação. Se a gente conseguir restaurar esses 25% é crítico, mas ela precisa acontecer de uma maneira que não seja só boa para o clima, mas também para as populações, porque são meios de subsistência que se perdem nesse processo. E nós também precisamos proteger de uma degradação futura. Então, restauração, para mim, é um dos interesses críticos do WRI nesse momento. Como garantir que a gente possa melhorar a vida das pessoas, que a natureza seja restaurada e protegida, e como garantir que as mudanças climáticas possam ser mitigadas. Como que a gente faz isso? Como que a gente faz essa restauração da maneira correta, né? Eu acho que é uma linha muito tênue. Por isso que a gente está muito animado com essa publicação. As pessoas já têm reconhecido, por um tempo já reconhecem, que esse é o caminho para o futuro. Então, como o Sean mencionou, temos aí o 20 vezes 20 na América Latina, o desafio de Bonn. Então, as pessoas, elas já têm essa consciência. Entendemos que nosso trabalho é aprender com o que está acontecendo, como que a gente consegue ter os mesmos desfechos, quais são as melhores práticas, como o Sean falou, né? Tornar o acesso ao conhecimento mais fácil, porque o que a gente está fazendo é microscópico perto do que precisa ser acontecer. São milhões de hectares que precisam ser restaurados no mundo todo. E a nossa experiência é que a gente possa trazer esse conhecimento, aprender com vocês e criar um movimento que envolva a todos. Porque para chegar no desfecho que nós queremos, não só na restauração dos ecossistemas, mas também que seja bom para as pessoas, bom para as mudanças climáticas, esse é o nosso propósito e é por isso que eu fico tão empolgado com essas iniciativas. Restauração é central, gente. Dentro do que nós acreditamos que precisamos fazer no WRI, trazendo melhor conhecimento, melhor ciência disponível hoje para trazer as melhores práticas lá na ponta. Como que a gente pode fazer essa ponte, né? Tornar esse conhecimento acessível. Esse é só um passo, claro. Nós queremos aprender mais com vocês, nós queremos responder às suas perguntas. Para a gente isso é tão importante quanto o painel em si, para que nós possamos, de fato, criar um ciclo de aprendizagem e possamos melhorar no decorrer do tempo. Muito obrigado por se juntarem a nós hoje. Estou muito empolgado e ansioso por nossa discussão. Tom? Muito obrigado, Anne. Obrigado por nos lembrar porque que a gente ama e precisa tanto da restauração, né? Para retornar à subsistência das pessoas, mitigar as questões climáticas. Gente, de novo, não esqueçam de usar o Q&A, porque a gente quer muito esse diálogo, tá? Agora eu gostaria de convidar a doutora Rushika Singh, diretora executiva do programa Food, Land e Water na WRI Índia. Ela é coautora dessa publicação. E a Rushika vai nos falar sobre a natureza dessa publicação, o que é, o que a gente pode esperar. Então, ela vai aí nos dar um passo a passo desse guia para planejadores e profissionais. Bem-vinda, Rushika. Obrigada, Sean. Bem-vindos a todos ao nosso lançamento. Estamos muito felizes de ter vocês aqui. Esse guia foi desenvolvido por parceiros de implementação e pesquisadores e nos traz realmente um passo a passo de como a restauração pode ser feita usando essa abordagem paisagística. Nós sabemos que temos práticas que acabam aumentando a degradação de ecossistemas, a monocultura. Tudo isso tem colocado o clima, as paisagens e as subsistências em risco. Nós precisamos ter uma agricultura sustentável. Temos sofrido cada vez mais nesse aspecto dos cultivos, pensando em algumas dessas questões, e o que a restauração pode, como que ela pode nos ajudar, nós desenvolvemos esse guia, que é para os planejadores e os profissionais da restauração terem uma base, também para os financiadores, implementadores, como planejar um projeto de restauração
Com o nosso framework de 5 passos, escopo, design, finanças, implementação e monitoramento, nós sabemos que seguir uma abordagem da paisagem, a abordagem da paisagem pode levar a múltiplos benefícios, tanto para o clima quanto para as subsistências. Tem um reconhecimento cada vez maior aí, né? Como o Sean mencionou, já tem vários compromissos que foram estabelecidos, o desafio de Bonn, muitos dos países aí têm metas norteadas por isso, mas agora a gente precisa talvez mudar do comprometimento para a implementação. Isso demanda investimento significativo e sustentável em nível local, também demanda entender a barreira de por que essa oportunidade existe localmente e globalmente, porque temos diferentes capacidades, né? E como que uma pessoa pode responder a isso, né? Além de outras questões que precisamos levar em consideração. Especialmente para aqueles profissionais que estão entrando no ramo da restauração, pode ser um pilar interessante. Você precisa pensar como que eu faço o design, planejamento e implementação de um projeto. Quais os riscos que eu preciso levar em consideração? Como que a gente pensa sobre as proteções ecológicas, de que espécies nós estamos falando? A gente está levando tudo isso em consideração? Financiamento é muito crítico, né, para esse desenvolvimento. De onde vão vir os financiamentos do meu projeto? Especificamente, nós também queremos melhorar as oportunidades de subsistência. Qual é o acesso do mercado a diferentes projetos? Como podemos criar esse acesso? Temos um produto viável mínimo? E, claro, o monitoramento, que é muito crítico, né? Quais são as condições de baseline que a gente precisa levar em consideração para as nossas mensurações de monitoramento? Temos planejadores e profissionais de restauração que têm feito perguntas diferentes, né? Quem que tem feito essas perguntas? Então, aqueles que fazem a implementação, os empreendedores sociais, os financiadores, os investidores, e foi isso que nos levou a desenvolver esse guia. Começamos observando a literatura em si. Fizemos uma revisão sistemática de tudo que já temos na literatura para entender se temos lacunas nos recursos para esses profissionais, o que já está disponível no sistema, e aí, com base na nossa experiência de diferentes geografias, especialmente Brasil, Índia, México, e, de novo, aprendendo muito com o que está acontecendo na ponta, desenvolvemos um framework para o escopo, design, financiamento, implementação e monitoramento. É um processo bem consultivo, tá? Em relação a definir esse arcabouço, esse framework, consultamos os especialistas para entender melhor o que é necessário. Clima, solo, água, energia, biodiversidade, como fazer tudo isso da maneira correta é muito crítico. Agora, como que esse guia pode ajudar vocês? Bom, é uma lista de considerações, uma lista de perguntas que são facilmente identificadas já nos primeiros estágios para os profissionais. Quem está começando um projeto, com certeza, vai conseguir aproveitar muito, mas às vezes até financiadores e profissionais já experientes, né, quando vão desenvolver os seus projetos, podem acabar encontrando uma questão, uma particularidade, né, com a qual não tem ainda tanta experiência ou não tem a resposta. Então, gente, é um checklist, tá? Bem fácil de adaptar a diferentes contextos. No guia, vocês vão encontrar exemplos principalmente de restauração, mas como é um checklist de perguntas, pode ser adaptado para diferentes contextos. Talvez vocês se perguntem quais foram as perguntas norteadoras, né? Para dar um gostinho aí para vocês, por exemplo, um exemplo de pergunta: quais são os caminhos e ferramentas claras necessárias para desenvolver projetos que sejam viáveis do ponto de vista econômico, social e, é claro, ecologicamente sustentáveis?
Que necessidades vêm desse sistema, desse ecossistema? O que a gente está levando em consideração? Ou quais são as considerações dentro das lacunas em termos de compartilhar conhecimento, expertise e recursos para promover a maneira mais eficaz de restaurar as paisagens? Falando do framework em si, tem 5 passos, como eu falei: escopo, design, financiamento, implementação e monitoramento. Em cada um desses estágios, buscamos levar em consideração diferentes oportunidades. Por exemplo, fazer o escopo de uma oportunidade de restauração. Quais são os objetivos? O que a gente vai ter que abrir mão, né? Se essa restauração é viável num projeto em particular, uma vez que a gente identifique que tem uma oportunidade, que intervenção seria mais crítica quando pensamos nisso? Como que isso vai ajudar os profissionais a planejarem, financiar e alocar os recursos? É muito crítico, né? Porque é isso que de fato nos ajuda num bom delineamento de projeto. A gente precisa de um financiamento para tornar aquele delineamento real. E alocações de recursos são necessárias, e todos os aspectos estão sendo levados em consideração, o que a gente está deixando passar, que opções de financiamento que estão disponíveis, se já abordamos todas as opções. A fase de implementação foca nesse checklist de perguntas que se relacionam mais ao que está acontecendo lá na ponta. Então, nós trabalhamos com donos de terra, com as comunidades, para entender como a localidade poderia ser preparada e riscos que precisam ser mitigados quando falamos de restauração, né? As espécies que temos no local, todos esses aspectos. E o monitoramento, claro, é muito crítico, porque a gente só consegue saber o quão bem a gente está indo se a gente conseguir rastrear o que a gente está fazendo, né? Então, esse monitoramento no decorrer do tempo nos ajuda também a sermos mais adaptáveis, entender se precisa ter uma mudança no delineamento, algum ajuste. Então, o framework em si e todos esses estágios são detalhados. Trazemos também no guia vários materiais suplementares, por exemplo, que objetivos, que resultados, que trade-offs, né, quais são as trocas que terão que ser feitas se quem vai abrir mão no processo. Da mesma forma, uma questão muito importante é, se nós estamos pensando no escopo de um processo de restauração, por que a gente vai nesse caminho, né? O objetivo tem que ser muito claro, a mesma coisa no delineamento. Quais são os passos críticos quando a gente pensa no design de um projeto de restauração? Que tipo de intervenção? É agroflorestal? Que tipo de restauração a gente vai fazer? Que intervenções seriam aplicadas? Que atividades precisam ser feitas? Que parcerias precisam ser estabelecidas? E outros parceiros seriam importantes? Financiamento, claro, muito crítico, como eu falei mais cedo, né? Então, como que a gente consegue sair do design para a implementação? Centros de receita, os pontos de receita, os custos, opções de financiamento, depois de implementação, como é que a gente prepara o local, como que a gente faz a gestão do plantio e a manutenção depois do local de recursos. O monitoramento é muito importante porque ele nos ajuda a pensar como manter aquilo, como manter aquele projeto. Então, a gente está pensando numa gestão, num manejo adaptativo, as alterações que temos estabelecidas são suficientes, e que a gente já estabeleceu lá no design, né? E o mais importante, o impacto no local e nas pessoas. Nós vamos ter uma matriz para esse monitoramento, também é muito importante. Trabalhando em todo mundo, né? Nas nossas diferentes experiências de implementação, nós nos baseamos em alguns princípios-chave e acreditamos que o sucesso depende desses princípios, do ponto de vista social, ecológico e financeiro, caso a gente queira ter um processo de restauração sustentável. Esse aqui é um exemplo do tipo de recursos e considerações que estão disponíveis. Esse exemplo aqui vem do passo de design, tá? Então, o escopo já foi feito. Essas perguntas nos ajudam a identificar que
tipos de intervenção e como elas podem nos ajudar a apoiar os nossos objetivos. E o que funciona em diferentes paisagens? As paisagens são críticas. Qualquer projeto que não leve em consideração a paisagem pode não funcionar. É necessário também considerar as pessoas, gerir as atividades estáveis, quais são os recursos necessários para uma atividade, se um sistema de monitoramento foi desenvolvido. Então, esse é um exemplo aqui dos recursos que estão disponíveis no nosso guia. Checklist, né? Consolidamos também um material suplementar de leitura, o que a gente considera ser as melhores considerações do ponto de vista socioecológico e científico hoje. Mas precisamos enfatizar, é só um guia. Então, uma checklist que pode ser adaptada para as condições locais da sua paisagem. Então, é para vocês. Vocês têm que adaptar para a sua realidade. Com isso, gostaria de retornar a palavra para o Sean. Excelente, muito obrigado, Ruchika, nos passando aí nas principais seções do projeto do nosso guia, muito importante. Agora vamos ver aqui o nosso estimado painel, vamos ver os nossos estimados painelistas. Temos 3 aqui profissionais de restauração representando 3 regiões muito importantes do planeta, Uganda, Brasil e Índia. Temos uma fundadora aqui, diretores de iniciativas globais, muito interessante. Então, eu vou apresentar cada um individualmente, vou fazer algumas perguntas. E, por favor, gente, vão pensando nas suas perguntas também para o nosso painel, tá? E usem o botão de Q&A para fazer essa pergunta. Primeiro, eu gostaria de apresentar Madeleine Urahogora. Madeleine é gestora de projetos na Iniciativa de Reabilitação Rural de Ruanda, Top Performer em 2021, como Best Innovators. Então, a gente tem aqui a pessoa certa. Estudante de PhD no Instituto de Geografia, de onde ela está nos ligando hoje aqui na China. Tem centenas de citações de seus trabalhos profissionais. Eu li algumas de suas dissertações sobre Ruanda, é excelente. Madeline, uma pergunta para você. Na sua experiência, como foi a sua experiência criando esse esforço de reabilitação de classe mundial em Ruanda? Você é realmente uma pioneira, né? Está aí inventando a roda de como isso deve funcionar. Você pode nos falar aí de alguns dos desafios, sabe, que você enfrentou? E se você acredita que um guia como esse pode ajudar os profissionais de restauração? Thank you very much, Sam. Muito During obrigada, Sam. my landscape restoration effort was Durante a lot. o desenvolvimento dos We nossos have gone through a lot, esforços de but how we restauração, come to nós realize that passamos por muita coisa, muita coisa. E percebemos que a observação da paisagem, o estudo de viabilidade e o plano de restauração são o que norteiam todo o processo. O planejamento e implementação, nós percebemos que ter um plano real é muito importante do ponto de vista financeiro, a mobilização de recursos, incluindo mobilização local, contribuições da comunidade, também é chave. Então, nós percebemos que passamos por muitos desafios porque não tínhamos guidelines para seguir, não tínhamos diretrizes. Então, a gente usou o que a gente tinha à mão. Muitos de nós tentaram utilizar dos nossos expertises anteriores, né, para fazer o delineamento dos nossos projetos, mas esses esforços não são sistemáticos, não é? Então, nós temos uma ênfase aí em alguns componentes, dependendo no expertise daquele grupo que estava fazendo a implementação do projeto. Por exemplo, depois de ler o guia de vocês, eu percebi que o design do projeto, a parte de design em algumas atividades, nós não fizemos da maneira adequada. Inclusão de gênero, por exemplo, não podemos focar isso. Então, eu só percebi agora, lendo o guia de vocês, extremamente útil, muito educativo. Antes de termos esse guia, essas diretrizes, eu percebi que a gente se esforçava para incluir ali os componentes, né, que alguns componentes não foram inclusos. Por exemplo, no final do projeto, nós percebemos que nós não tínhamos levado em consideração
não tínhamos escolhido fonte de financiamento adequada. Percebemos isso no final do projeto. Ao fazer o delineamento, não pensamos nisso. Também o projeto pode não chegar a ser concluído, né? Porque os desenvolvedores não estavam cientes completamente do que era necessário. E que a gente precisa, de fato, engajar no nosso projeto, né? São tantos exemplos de projetos que falharam, porque os desenvolvedores estavam imaginando algo sem levar em consideração a paisagem e outros fatores. A gente estava reproduzindo algo que foi feito na Ásia Central, mas não é a mesma paisagem. Nesses casos, os projetos acabam falhando, porque nós estamos copiando algo que veio de outra região e não levando em consideração as questões do nosso terreno, né? Da nossa população. Então, um guia como esse vai ajudar imensamente os profissionais a pensar em todos os componentes envolvidos e também vai nos ajudar a alocar o tempo certo, os recursos certos em cada um desses estágios. Na minha instituição, a maioria dos desafios que enfrentamos vem porque cada doador tem a sua visão específica, a sua abordagem de como o projeto de restauro deveria ser implementado. Eles não levam em consideração os nossos desafios, a nossa paisagem, a nossa sociedade. Eles vêm com as suas ideias prontas. Você tem que fazer assim. Foi assim que foi feito na Ásia, na América do Sul. Vamos fazer aqui. Mas não é possível, porque a paisagem e a sociedade são diferentes. Eu acho que esse guia é excelente para garantir que a restauração seja feita de uma maneira harmônica, harmonizando os diferentes doadores. Uma excelente contribuição para os projetos de restauração de paisagens. Percebi também, depois de ler o seu livro, que os objetivos, as metas são bem definidas, bem delineadas, e isso afeta as chances de sucesso, né? Na África e em outras localidades. Muito obrigada. Obrigada a você, Madeleine. Olha, acho que você ilustrou muito bem a complexidade, né, de desenvolver um projeto desse. Uma instituição premiada como a sua, né, sofreu essas dificuldades. Obrigada por ser tão honesta em relação aos percalços nos estágios iniciais de sua implementação, do seu projeto no geral. Porque às vezes parece que a gente tem 50 disciplinas diferentes, né? Respondendo a 5 chefes diferentes em tudo que a gente tenta fazer. Então, é às vezes uma questão aí de equilibrar os pratos, né? Por isso que a gente pensou que um checklist desse ia ser tão importante, porque às vezes não é só, se candidatar a um subsídio. Me explica a sua estratégia, né? Não é só no momento de pressão que a gente precisa pensar nessas coisas, né? Por isso a importância do checklist. Obrigada por compartilhar sua experiência. Seu trabalho é magnífico. Eu os encorajo a todos a buscarem mais informações sobre a iniciativa de reabilitação rural de Ruanda. Agora eu gostaria de passar para a Paula Ponteri Fernandes Costa, é coautora dessa publicação, também é CTO e diretora de operações da Preta Terra, uma organização fantástica, o maior hub de inteligência agroflorestal no Brasil, na minha opinião, eu acredito que seja o maior do mundo. Sua dinâmica de trabalho como engenharia florestal biologista e especialista nesse manejo lideram em 2016 um prêmio da Sociedade Brasileira de Silvicultura. A Paula, ela tem muitas dessas expertises e é interessante porque tem um foco aí na fase de design, né, nas parcerias de design. Paula, muito obrigada por se juntar a nós hoje. Com base no suporte técnico que você habilita através da Preta Terra, todo mundo para aumentar a escala e a qualidade dos sistemas agroflorestais. E como projetista também, tem seções do documento que você acredita que são mais importantes para os profissionais e por quê? A gente quer saber um pouquinho mais dessa história. Paula, com você. Olá, Sean. Muito obrigada a todos por esse convite, por estarem aqui
e por me dar a oportunidade de contribuir um pouquinho com esse documento tão importante. O documento como um todo é de extrema importância para os profissionais, para aqueles que estão lá na ponta implementando, para os implementadores. Eu diria que as seções 2 e 4 são cruciais, são as mais importantes. Primeiro de tudo, o estágio 2, que é o design, como você mencionou, né? É aquele que nós, na Preta Terra, focamos mais. Por quê? Nós compreendemos que as diferentes intenções e demandas dos doadores, dos financiadores, precisam ser levadas em consideração. Então, como que a gente pode entregar isso de maneira realista, né? Lá na ponta. Por isso que a gente precisa ter esses diagnósticos lá na ponta, entender o que que aquela paisagem traz de desafios, o que que é possível fazer com os recursos que temos disponíveis, e é realmente um quebra-cabeças, né? Não é uma tarefa fácil. Muitas vezes temos esses conjuntos de ideias. É muito importante ser criativo, buscar soluções para todos esses desafios que temos lá na ponta, mas ao mesmo tempo precisamos ser realistas e compreender quais são os recursos disponíveis, como que é a terra, como é que está o estado dessa terra, aonde que a gente pode, onde que a gente pode alcançar com essa iniciativa, e eu acho que é importante nós sermos conservadores, porque muitas vezes é mais desafiador quando a gente está implementando do que quando a gente está planejando, sabe? Quando a gente está planejando, a gente pensa, sim, a gente vai conseguir fazer isso, isso e aquilo, mas quando a gente está lá, a gente enfrenta tantos desafios a mais. Então, é importante pensar nos desafios, já mapear o que a gente acha que pode vir a enfrentar lá na ponta e estabelecer planos para como abordar esses desafios. Agora, o que a Madeline mencionou, as expectativas, né? Como que a gente pode estabelecer expectativas dos produtores, dos proprietários, dos doadores, é um estágio muito importante. Por quê? Em muitos projetos, os doadores focam, por exemplo, no sequestro de carbono. A gente quer uma plantação que consiga sequestrar muito carbono. Mas os produtores estão interessados na produção. Por isso que a gente faz sistemas agroflorestais, para a gente poder equilibrar essas expectativas, né? E nessa fase de design é a fase que nós precisamos ser muito transparentes, claros com todo mundo. O que é possível fazer com os recursos que temos disponíveis? Então, isso é crucial. E, claro, o estágio 4, que é a fase de implementação em si, é aí que chega o desafio, né? É sempre mais desafiador do que a gente pensava. As informações que nós temos disponíveis nesse documento são preciosas, porque nós conseguimos adaptá-las a diferentes realidades, ajustá-las, né, em diferentes realidades, e no final das contas, no final do dia, a gente precisa se aprofundar no planejamento. O que a gente vai fazer na implementação é pensar nos recursos que nós temos disponíveis, especialmente os financeiros, e geri-los de maneira adequada para garantir que a gente tenha resultado desses investimentos, né? Porque é um investimento. E nós temos uma responsabilidade. Então, nos disponibilizando esses recursos, precisamos apresentar resultados. Por isso que eu acredito que é interessante ser bem conservador e não esquecer de que a gente vai enfrentar desafios diferentes, desafios que estão escalando. O que a gente via 5 anos atrás, 5 a 10 anos atrás, se a gente planejasse e plantasse, executasse a restauração no tempo correto, a gente não precisava de irrigação. Não precisava da irrigação de emergência.
porque a gente podia confiar na chuva. Agora, nos últimos anos, a gente não pode mais confiar na chuva. Então, é um novo custo, né? É um novo custo que está sendo acrescido ao planejamento. E é um mapeamento de risco também. Então, essas são questões que nós precisamos mapear antes e estar com tudo isso pronto, engatilhado para a implementação. Então, para as pessoas que estão lá na ponta, eu acredito que design e implementação são os capítulos cruciais deste guia, no qual as pessoas realmente precisam se aprofundar. Muito obrigado, Paula. Agradecemos muito a sua disponibilidade de estar aqui compartilhando o seu conhecimento, né? E vou ser bem honesto com você, a gente teve um pouco de dificuldade para estruturar a nossa publicação, porque a gente queria honrar as dificuldades ali que aparecem na ponta e também ser bem compreensível. Agora, é isso, né? Essa é a abordagem. Escopo, planejamento, implementa, monitora. Parece que é bonitinho, passo a passo, mas na verdade, na realidade, vai e volta, né? É muito interativo, retroalimenta. Você tem um planejamento, é super importante planejar. Aí você começa a implementar e você vê que alguns aspectos ali, porque um dos seus parceiros é a mãe natureza, né? Então você vai precisar ser flexível, ajustar, adaptar. E uma das minhas situações prediletas é do Mike Tyson. Todo mundo tem um plano até você levar um soco na cara, né? Essa é uma situação ótima para a vida, né, gente? Porque é isso. Tem política, o preço do commodity muda, outras políticas entram em vigor, então cada vez mais desses imprevistos a gente tem que voltar a ajustar. Então, muito obrigada por nos lembrar essa natureza interativa também. Muito obrigado, Paulo. Agora, gostaria de apresentar para vocês Krutika Ravishankar. Krutika é cofundadora da Farmers for Forest, na Índia, um grupo de extrema importância muito interessante que trabalha para proteger a biodiversidade e cobertura florestal da Índia, trabalhando com as comunidades que são mais vulneráveis às mudanças climáticas. Então, eles são realmente na linha de frente. Ela tem mais de 11 anos de experiência nos setores de pesquisa corporativa de equidade e biodiversidade. Muito obrigado por vir aqui participar conosco. Vou te fazer uma pergunta bem semelhante, tá? A gente tem muita curiosidade em entender a sua experiência enquanto pioneira, né? Realmente escrevendo aí, inventando a roda de como isso deve funcionar na Índia, não tendo um guia. Quais foram alguns desafios-chave que você enfrentou e teve que superar? Como que um guia como esse poderia ser útil para outros profissionais nessa área? Muito obrigada, Sean, obrigada por me receber. Quando nós começamos há 4 anos e meio, não tinha um guia como esse, e nós enfrentamos tantos desafios. E agora, quando eu estava passando pelo guia, eu pensei, meu Deus, eu queria ter tido algo assim quando começamos. Mas quando a gente começa, um ideal, né? Num lado do ecossistema, a gente tem os agricultores, e no outro lado, temos a possibilidade daquelas pessoas ali disponíveis trabalhar para o ecossistema, seja em prol das questões de carbono ou outras. Então, você tem esse modelo. Você começa com esse modelo, e é lindo, né? Na nossa cabeça está perfeitinho. Daí a gente começa a trabalhar e aí tem diferentes experiências. Um dos maiores desafios que enfrentamos foi e o guidebook fala disso também, é a abordagem da paisagem. Quando começamos, estávamos apaixonados, né, com aquela floresta muito biodiversa. Todo mundo fala disso quando pensa em restauração. Então, nós incentivamos os agricultores a cultivar em suas terras privadas aquelas florestas muito densas em biodiversidade. E muitas vezes não funcionava porque talvez não fosse a intervenção adequada para as terras privadas, embora eles estivessem recebendo pagamentos dos sistemas pró-ecossistema, mais biodiversidade, etc. As pessoas
odiaram as florestas. Eram muito densas, muito selvagens. Eles teriam preferido uma abordagem agroflorestal. Então, eles preferiam agrosilvicultura. Então, sim, era bonito do ponto de vista da diversidade, a gente tinha abelha, pássaro sendo atraído, mas comunidade e aqueles em volta, outros agricultores em volta, odiaram tanto que acabaram pressionando para cortar essas florestas. Eu tive uma conversa com a doutora Rustica e a gente sempre sofre muita pressão, né? Na Índia, assim como em qualquer outro contexto, você tem tipicamente 3 ou 4 tipos de terra. Privada, dos agricultores, a outra que é gerida pela comunidade, gerida pelos departamentos florestais e, às vezes, dependendo de onde você está, você pode ter também terras que são geridas por uma corporação municipal. Para cada um dessas situações, tem intervenções diferentes, né, apontadas no guia. Tudo, desde agrosilvicultura até uma organização diferente, uma intervenção diferente. A ideia é de que, para cada tipo de terra, pode ter uma intervenção diferente, uma fonte de financiamento diferente. O carbono talvez não funcione muito bom, né? Os créditos de carbono talvez não sejam ideais para aquelas terras que têm uma gestão comunitária. Sabe, esse tipo de questão que o guia traz são coisas que a gente teve que aprender ali no decorrer do tempo e teria sido incrível ter a oportunidade de acessar esse conhecimento antes. Muito obrigada, Jessica. Isso é muito verdadeiro, né? Cada regime de propriedade diferente pode trazer oportunidades diferentes, né? E fazer o design com toda essa diversidade não é algo banal. Então, a gente precisa seguir aí, né, trabalhando nesse sentido. O que a gente tem aqui é um checklist para lembrar a todos de pensar nisso, né? Mas, claro que cada passo desse poderia ser aprofundado muito e é excelente aprender com experiências de organizações como a sua. Agora, eu gostaria de passar para a doutora Kathleen Buckingham, coautora dessa publicação. Tem mais de 15 anos de trabalho de campo na Ásia, África, América Latina. Hoje é diretora de impacto da Very Tree, uma organização que estimula a elevação da restauração global, destravando investimentos para a natureza. Eu tive o prazer de trabalhar com a Kathleen por 8 anos. Ela é uma luminária, aqui uma ex-aluna da WRI. Que prazer revê-la, Kathleen. Quando você pensa nesses projetos, né, que envolvem o monitoramento, você está pensando no impacto e em como mensurar o impacto. Como que esse guia pode ser útil para planejar projetos de restauração? E se você puder falar um pouquinho como a checklist pode ser adaptada para diferentes tipos de projetos, né? Porque eu sei que você trabalha com uma gama muito variada de projetos. Como você acha que isso pode ser adaptado para diferentes tipos de projetos? Muito obrigada, Sean. Também que bom te ver de novo. Olha, gente, eu acho que no final das contas é a bendita lista de verificação, né? A checklist que todos estão falando. Porque a gente trabalha com muita variedade, isso pode apoiar o nosso projeto de devida diligência, né? Due diligence, com todos os nossos parceiros corporativos e também a questão de documentação e formalização dos projetos. Dentro dos POPs, né? Que nós temos com os nossos diferentes parceiros. Como a Madeleine falou, a observação guia o processo, mas não significa que isso esteja documentado. Então, é muito útil nesse sentido, né? Documentação. E também pensando em diferentes públicos. Então, sabe, seguir investindo nessas soluções fundamentadas na natureza, né? Falar rapidinho do que eu faço. A Very Tree é uma empresa que tenta desbloquear o financiamento, dando para os parceiros corporativos evidências do plantio, do impacto na sobrevivência. Então, uma empresa de crédito de carbono pode querer plantar uma árvore para cada transação. A Very Tree trabalha junto com os parceiros de plantio para monitorar
o crescimento dessa árvore, a sua sobrevivência e mensurar o impacto. Com isso, há uma necessidade que emerge, né, das empresas que estão investindo de terem confiança para onde que seu investimento está indo, devido à diligência. Por exemplo, numa fase de escopo, se houve uma atenção adequada aos detalhes, compreendendo a viabilidade, a sustentabilidade. Nós não plantamos árvores, é importante compreender isso. Nós trabalhamos de maneira muito próxima aos parceiros e fazemos o co-design dos sistemas. Então, ajudamos no monitoramento também e observamos os projetos de maneira holística, garantindo que, sim, as práticas sejam respeitadas, né? Toda essa lista que a gente tem ali, engajamento, entender os drivers da degradação, né? O que impulsiona a degradação. E além do lado corporativo, voltando aí para a sua pergunta, né, Sean, é importante alinharmos dentro dos POPs, os procedimentos de operação padrão, com o pessoal que está com os diferentes profissionais. Então, o guia, ele é útil para isso. Expectativas compartilhadas. Compartilhar as eficiências, né? Onde que a gente está em cada passo do processo. E como o pessoal falou, é um processo que oscila, né? Nem sempre a gente vai nessa rota certinha, né? Talvez o monitoramento aconteça em estágios diferentes, mas é importante ter essa referência para podermos nos pautar. Ser capaz de conferir também, né? De checar do que foi feito dentro desse caminho de scope design, implementação e monitoramento. Olha, nós estamos agora tentando criar um protocolo na Veritree para cada tipo de restauração diferente. Então, exatamente o que você perguntou, Sean. Agrosilvicultura, a gente também tem um trabalho com a Kelp, recuperação de incêndios. Esse guia, ele traz uma visão em alto nível, né? Uma visão geral, não necessariamente entra nos detalhes, mas ele pode ser adaptado. Questão de design, por exemplo, se a gente pensa na hidrologia, na hidrodinâmica, os diferentes desafios que você precisa enfrentar, eles são muito importantes. Quais são o que impulsiona, fomenta a degradação? Como é que a gente pode... Então, a gente precisa adaptar para o tipo de implementação que a gente tem em mãos, né? Por exemplo, manguezais, a gente vai se preocupar mais com essas questões de planejamento hídrico. Agora, ele não entra, por exemplo, esses são os sensores espaciais que você precisa, mas ele trabalha naquela linha de base, né, no baseline, nas questões adaptativas, estratégias de saída. Então, sim, uma maneira muito holística. E se a gente enfrentar esses desafios, que a gente vai enfrentar, né? O que a gente faz, por uma vez que a gente tenha plantado as árvores, né? No geral, eu acredito que é muito útil pensar em como a gente pode solidificar o nosso processo de devida diligência, nosso processo de documentação também junto aos nossos parceiros. Perfeito, Catherine. Olha aqui, variedade de práticas diferentes, né, para monitorar. Então, muito interessante mesmo ver a sua perspectiva, né, do monitoramento atrelado ao design e todas as práticas que você tem aí, muita diversidade de projetos. Eu encorajo a todos a conferirem aí o trabalho inovador da Veritree. Por último, e jamais menos importante, Johannes van der Ven. Johannes hoje é o presidente do WRI Brasil, CEO da Fundação Good Energies desde 2014, através do seu trabalho de impacto. Ele investe na reflorestação dos ecossistemas, biodiversidade. Se vocês não seguem o Johannes no LinkedIn, vocês precisam, porque ele é uma das pessoas mais valiosas, que ele compartilha tantos materiais muito valiosos. Eu recomendo muito
seguir Johannes. Agora, Johannes, do ponto de vista do financiador, né, dos doadores, qual é o valor de um guia como esse? Tem alguma seção que você acredita que é mais relevante e por quê? Muito obrigado, Sean, por essa introdução aí tão gentil. É minha honra estar aqui com esse distinto painel, contribuir à conversa. Perspectiva dos doadores, né, e minha experiência pessoal. Bom, tem muitas razões pelas quais a restauração faz muito sentido. O guia em si, a conclusão do guia de estudo, restaurar paisagens e florestas é uma das formas mais eficazes, e eu acrescentaria custo eficazes, de recuperar áreas degradadas e empoderar comunidades vulneráveis. O guia deixa isso muito claro. As necessidades da restauração podem ser muito diferentes. Não é uma receita de bolo. Árvores são a solução. Tem muitas razões pelas quais a restauração faz sentido. Eu estava vendo, por exemplo, na Índia, tem a ver com a segurança hídrica. No México, pode ser para evitar as inundações na linha costeira. No Brasil também, a empregabilidade nessa área, no nível global, restauração pode ser vista como uma garantia para prevenir outra grande doença zoonótica. Então faz todo o sentido. Mas a mensagem nem sempre é completamente compreendida, ou a narrativa não é comunicada da melhor forma. É aí que a filantropia entra, para transmitir essa mensagem de maneira mais veemente, não só nos governos, financiadores, mas o público. Mais reconhecimento desses múltiplos benefícios traria mais atenção e poderia levar a um financiamento mais sustentável nesse espaço, porque a restauração não é uma coisa bacana de ter, né? É algo que a gente precisa fazer, e essa é a mensagem que a gente precisa passar de maneira veemente. Tem um outro ponto no guia, né, que fala onde que os doadores precisam realmente se engajar. Os profissionais precisam criar caminhos claros, economicamente sustentáveis, socialmente inclusivos e viáveis economicamente. São distinções muito importantes. A gente precisa aí, de repente, passar, superar essas verdades, entre aspas, né, que são muito de senso comum. Árvores são ótimas, precisamos de mais árvores, né? E além disso, como já foi mencionado por muitas das colegas aqui, temos condições diferentes, paisagens diferentes, e até o que faz sentido agora pode não fazer sentido amanhã. Paula salientou isso, né? Por isso que faz muito sentido, precisamos prestar atenção ao modelo correto de restauração. Nem sempre é sair plantando árvores, né? E sim o como fazer isso. E os doadores, eu acredito, podem agregar um valor substancial. Segunda parte da sua pergunta, Sean, você me perguntou que parte desse guia seria mais crítica, né, para um sucesso. Eu diria que os 5 componentes são igualmente importantes. Escopo, design, finanças, implementação, monitoramento, são todos muito importantes. É uma cadeia de valor, né? E a gente sabe que um elo fraco vai quebrar essa cadeia. Então, por isso eu acredito que a gente precisa prestar atenção em todos, mas talvez a minha resposta não tenha sido muito satisfatória, né? Falar todos os 5. Então, deixa eu salientar 2 que eu acho que estão aqui subvalorizados. O pessoal não dá o valor necessário. Fala, você já voltou para o 2 e 4, né? Então, vamos lá, vou falar do 3 e do 5. Financiamento e monitoramento. Da perspectiva dos doadores, né? Primeiro, acesso aos financiamentos. E aqui, colocando meu chapéu filantrópico, tem um capital que precisa ser catalítico, não só incremental. Precisa ajudar a tirar o risco do financiamento privado
e público. Os filântropos precisam usar melhor as suas ferramentas, não só sair plantando árvores, mas sim tentando ser mais inovadores em termos de colaterais, conversões, porque a caixa de ferramentas é maior, sabe? E isso pode ser visto, a filantropia, como uma garantia também, como um colateral aí. Pode ser um fundo, por exemplo. A Preta Terra é um exemplo. A gente tem o ReGreen. Tem tantas iniciativas, né? Que precisam e merecem mais capital. Agora temos muita empolgação em relação ao cacau, ou numa perspectiva mais global, podemos ajudar a tornar a restauração mainstream, né? Tem que estar na linha principal, na boca de todos. É interessante fazer isso, né? Como uma estratégia que vem das corporações, mas você, Sean, falou muito bem no seu TED Talk que a restauração é um investimento nas nossas fundações de plantação, nas fundações planetárias. Uma segunda área que eu acho que é bem crítica também para o sucesso e que a gente precisa prestar bastante atenção é monitoramento. Filântropos também podem ajudar aí, no sentido de validar melhores práticas e também aprender com os erros. A Kathleen já falou, né? Os erros são super importantes e a gente não deve falar só das histórias de sucesso. Tapinha nas costas, a gente tem que falar do que não funciona. São as lições aprendidas dos erros que podem nos instruir ainda mais, né? Compreender bem o que está funcionando, o que não está funcionando. Para isso, a gente precisa das métricas corretas. Acho que a Kathleen também já falou muito bem disso, né? Eu vejo que tem muito foco no plantio de árvores e menos no longo prazo, né? Criação de empregos, o fortalecimento das comunidades e etc. E meu último ponto, Sean, eu acho que se nós tivermos uma compreensão melhor do benefício para as comunidades, eu acho que isso traria mais preço, até encorajaria, sabe, os estudantes a abraçarem uma carreira na área sustentável, os limites planetários. Tem muita gente que vai estudar agronomia no Brasil, né? Mas a gente não tem muito na ecologia tropical. Se eu li o guia bem, eu acho que a gente não precisa mais agronomia para exportar soja e grandes commodities. O que a gente precisa é cursos mais intricados que levam em consideração a paisagem local e desenvolvimento territorial. Acho que isso é uma grande contribuição do seu guia. Muito obrigado. Excelente por ter lançado essa luz em todos os 5 passos, mais financiamento e monitoramento. Obrigado, Johannes. Já acabou o nosso tempo, mas para aqueles que puderem ficar, gente, a gente vai fechar em 5 minutinhos, eu prometo, mas tem aqui um tema, a gente não vai conseguir responder todas as perguntas, mas tem um aqui que fala de financiamento, né? E também um pouquinho sobre carbono. Se vocês puderem dar aí uma resposta de 2 minutinhos, Paula e Krutika. Para Paula, como você vê a distribuição geral dos investidores no Brasil, em termos de restauração? E Krutika, eu sei que você está no meio aí de desenvolver um projeto de carbono. Tem alguma reflexão que você possa passar para a gente desse stack de capital, talvez um pouquinho do que o Johannes falou em termos do trabalho filantrópico sendo catalítico? Paula, distribuição de investimento em restauração no Brasil. Bem, eu acredito que hoje nós temos muitas oportunidades na Amazônia, né? Então, a maior parte dos investimentos estão indo para a Amazônia, e isso é de extrema importância. A gente sempre diz que a Amazônia é a região que precisa de mais proteção, mas é a mais preservada até hoje, graças a Deus. Não é a mais degradada. E nós temos
outros ecossistemas, como, por exemplo, a Mata Atlântica, onde a gente tem a maior parte da população no Brasil, que não recebe tanta atenção. Então, a gente está vendo esses desafios no Sul hoje, no estado do Rio Grande do Sul, devido à degradação da floresta da Mata Atlântica. Então, a gente está bem para trás na restauração da Mata Atlântica. Eu acho que esse é um ponto que a gente está deixando passar, sabe? Eu acho que a gente precisa focar na Amazônia, claro, precisamos restaurá-la, mas também precisamos focar na conservação, na preservação, em manter intacto. E a gente precisa pensar naqueles ecossistemas que estão extremamente degradados, como a Mata Atlântica. E também a gente tem uma tendência agora do carbono, né? É o que está tornando viável conseguirmos financiar os projetos de restauração. No entanto, não está claro o quanto o plantio em si vai melhorar a questão do carbono, quantos créditos de carbono serão gerados, né, no decorrer dos anos. E nós temos tentado pensar em projetos que realmente sejam capazes de fazer mais fixações de carbono num período mais curto. Acho que esse é um desafio muito grande. Como que a gente pode garantir que a restauração também aborde a agenda do carbono? Com certeza, a gente poderia fazer um tópico aí, um dia só falando sobre isso, né? Kurtika, os comentários finais? Sim, eu concordo muito com o que o Johannes falou. O que a gente tem visto é que os preços no mercado... Olha, você tem que fazer muita coisa num projeto de carbono, né? Você tem que garantir os benefícios, trazer os dados. E eu acho que a filantropia pode realmente ter um papel catalítico de duas formas. Um é quando a gente tem o capital de filântropos entrando, você consegue desenhar um projeto focado na biodiversidade, nos benefícios para a comunidade, na inclusão, e não necessariamente só otimizando para carbono. E a outra coisa que a gente vê é, quanto mais cedo o pessoal investe no projeto, mais são as demandas. Então, eles vêm nos primeiros 3, 4 anos, nesse tempo aí a gente tem as árvores no chão, temos os contratos estabelecidos e a gente começa a ver aí os benefícios, etc. E nesse momento, você consegue financiadores mais fácil, porque você consegue vender os créditos com um valor mais alto. Então, mais dinheiro vem para a comunidade. Excelente, muito obrigado, Kurtika. De novo, acho que a gente precisa fazer uma sessão especial aí nesse tópico tão importante. Gente, quero agradecer muito, claro, aos nossos painelistas. Obrigado por vocês serem pioneiros nesse espaço. Não conseguimos entrar em todas as perguntas, mas nós registramos todas e nós vamos dar seguimento, vamos contatá-los. Obrigado por mandarem essas perguntas, não vamos esquecê-las. Esse guidebook é só uma foto que a gente aprendeu até esse momento, é imperfeito. Nós vamos abraçar os seus feedbacks, tudo que vocês quiserem contribuir, comentários, como que vocês estão usando, como que não estão usando. Restauração é um movimento, né, gente? Precisa ter um movimento para realmente atingir os objetivos ambiciosos que nós temos. Precisa de todos e cada um de nós. Estamos nesse barco juntos, tá? E com isso eu encerro o nosso webinar e agradeço muito a todos por sua participação.